A explicação não podia ser mais clara. Calamo-nos, Hilário e eu, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. Silas percebeu-nos a atitude interior e generosamente convidou-nos ao descanso em que, por algumas horas, conseguiríamos repousar e pensar. Terminado o repouso a que nos dedicáramos, Silas, por inspiração do dirigente da casa, veio convidar-nos a rápido passeio pelos arredores. Druso, aliás, com semelhante lembrete, atendia-nos ao propósito de algo estudar sobre os princípios de causa e efeito nas criaturas recém-desencarnadas. Sabíamos que a morte do corpo denso era sempre o primeiro passo para a colheita da vida, e por isso não ignorávamos que o ambiente era dos mais favoráveis à nossa investigação construtiva, porque o imenso umbral, à saída do campo terrestre, vive repleto de homens e mulheres que vararam a grande fronteira em plena conexão com a experiência carnal. Hilário e eu, alegremente, pusemo-nos no encalço do companheiro, que, transpondo conosco o largo portão de acesso ao exterior, nos disse bem-humorado, de certo ciente de nossos objetivos. Sem qualquer dúvida para nós que voltamos recentemente da Terra, as províncias infernais, muito mais do que a celeste, são adequadas às nossas pesquisas sobre a lei de causa e efeito, de vez que o crime e a expiação, o desequilíbrio e a dor fazem parte de nossos conhecimentos mais simples nas lides cotidianas, ao passo que a glória e o regozijo angélicos representam estados superiores de consciência que nos transcendem a compreensão. E, espraiando o olhar pelos quadros tristes em derredor, acrescentou, reconduzindo a frase à comovente inflexão: Estamos psiquicamente mais perto do mal e do sofrimento. Em razão disso, entendemos sem qualquer discrepância os problemas aflitivos que se multiplicam aqui. À medida que nos afastávamos, empreendíamos mais vasta penetração na sombra densa, a espessar-se cada vez mais, alumiada, porém, aqui e ali por tochas mortiças, como se a luz nos sítios em torno lutasse terrivelmente para nutrir-se e sobreviver. Soluços e gritos, imprecações e blasfêmias emergiam da treva. Compreendemos de relance que o espaço ocupado pela instituição era de forma retangular e que o terreno sob nosso exame se lhe localizava a retaguarda, à maneira de enorme povoação extramuros. Percebendo-nos a curiosidade e o interesse, o assistente veio ao encontro de nossas indagações, explicando: Achamo-nos efetivamente na zona posterior ao nosso instituto, em larga faixa superlotada de espíritos conturbados e sofredores. Mas, Sr. Silas, toda essa gente parece relegada à intempérie. Não seria razoável que a mansão se estendesse, abarcando-a com o seu amparo e defendendo-a com seus muros? Logicamente, André, esse plano é o mais desejável. Entretanto, estamos à frente de compacta multidão de almas em reajuste. Esse imenso conglomerado de criaturas sem o corpo de carne começou num grupo de seres desencarnados que clamavam pelo socorro da mansão, sem os necessários requisitos para recolher-lhe a assistência. Firme na execução do programa que lhe assiste, nossa casa não lhes podia abrir as portas de imediato, em face do desespero e da revolta em que se comprazem, mas também não desdenhava a possibilidade de prestar-lhes a ajuda possível fora do campo de ação em que vive sediada. Iniciou-se dessa forma a presente organização, que contra a nossa vontade é um abismo de sofrimento.
Aqui se reúnem de maneira indiscriminada milhares de entidades vítimas dos seus pensamentos desvairados e sombrios. Quando superam a crise de perturbação ou de angústia de que são portadoras, o que pode perdurar por dias, meses ou anos, são trazidas à nossa instituição, que tanto quanto possível evita abrir-se às consciências ainda positivamente encravadas na revolta sistemática. E talvez porque evocássemos em silêncio os episódios da véspera, lembrando os desencarnados acolhidos no grande asilo, nosso companheiro acrescentou: Vocês acompanharam ontem o socorro prestado a um irmão infeliz ser viciado nas trevas e viram a chegada de sofredores arrebatados à carne em libertação recentíssima. Contudo, entre os beneficiados, viram espíritos inconscientes e devedores, mas não viram espíritos insensatos e rebelados. E este ambiente, assim tumultuado pelo infortúnio, conta com o amparo de que necessita? Perfeitamente, André. Muitas criaturas recuperadas na mansão aceitam aqui preciosas tarefas de auxílio, incumbindo-se da assistência fraterna em largos setores desta região torturada. Melhoradas lá trazem para aqui as bênçãos recolhidas, transformando-se em valiosos elementos de serviço de ligação. Através delas, a administração do nosso instituto atende a milhares de consciências necessitadas e sabe com segurança quais os irmãos sofredores que se fazem dignos de acesso à nossa casa após a transformação gradual a que se ajustam. Espalhando-se nos campos de sombra em pequenos santuários domésticos, aqui continuam a própria restauração, aprendendo e servindo. Entretanto, tão infortunada colônia de almas em desajuste não sofrerá o domínio das inteligências perversas, quais as que vimos ontem no lado oposto a estes sítios? Sim, os assaltos dessa ordem são aqui constantes e inevitáveis, principalmente em torno das entidades que largaram cúmplices bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Em tais casos, as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas padecem longos e inenarráveis suplícios através da fascinação hipnótica de que muitos gênios do mal são cultores exímios. São esses alguns dos fenômenos de flagelação compreensível que alguns místicos do mundo em desdobramento mediúnico no reino das trevas classificaram como sendo vastação purificadora. Para eles, as almas culpadas depois da morte experimentam horríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. As informações do assistente, casadas aos gemidos e lamentações que ouvíamos sem cessar, impunham-nos desagradável impressão. Eu estava penosamente tocado pelos gritos em torno, e creio que Hilário também. Mas por que você diz flagelação compreensível? Acha justo que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Eu compreendo seu assombro e preocupação, André. Indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Não é claro, porém, que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence? Na mesma leira de terra dadivosa e neutra, quem acalenta a urtiga, recolhe a urtiga que fere, e quem protege o jardim tem a flor que perfuma. O solo da vida é idêntico para nós todos. Não encontraremos aqui nesse imenso palco de angústia almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder e que voluntariamente surdas à prudência se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais insensatas e monstruosas que para si mesmas teceram.
Nossa conversação foi interrompida de imediato, à frente de pequena casa a confundir-se com um nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Cães enormes que podíamos divisar cá fora, na faixa de claridade bruxuleante, ganiam de estranho modo, sentindo-nos a presença. De súbito, um companheiro de alto porte e rude aspecto apareceu e saudou-nos da diminuta cancela que nos separava do limiar, abrindo-nos passagem. Silas Nolo apresentou alegremente. Era Urzil, um dos guardas da mansão em serviço nas sombras. A breves instantes, achávamos na intimidade de pouso tépido. Aos ralhos do guardião, 2 dos 6 cães acomodaram-se junto de nós, deitando-se-nos aos pés. Urzil era de constituição agigantada, figurando-se-nos um urso em forma humana. No espelho dos olhos límpidos mostrava sinceridade e devotamento. Tive a nítida ideia de que éramos defrontados por um penitenciário confesso a caminho de segura regeneração. Na sala estreita e simples alinhavam-se alguns bancos e acima deles destacava-se um nicho ovalado, em cujo bojo havia uma cruz tosca alumiada por uma candeia estruturada em forma de concha. Afastou-se Urzil para sossegar os grandes animais menos domesticados no interior da choupana, e enquanto isso o assistente informou-nos. Urzil é um amigo de cultura ainda escassa que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo. Sofreu muito sob o império de antigos adversários, mas presentemente, após longo estágio na mansão, vem prestando valioso concurso nesta vasta região em que o desespero se refugia. Ele é ajudado ajudando, e servindo com desinteresse e devoção fraternal, não somente se reeduca, como também suavizará o campo da nova existência que o aguarda na esfera carnal pelas simpatias que vem atraindo em seu favor. E ele vive aqui sozinho? Dedica-se a meditações e estudos de natureza pessoal. Mas, como acontece a muitos outros auxiliares, tem consigo algumas celas ocupadas por entidades em tratamento prestes a serem recebidas em nossa instituição. Nesse ponto do entendimento, Urzil voltou até nós e o assistente interpelou-o com bondade. Como passamos de serviço, Urzil? Muito trabalho, chefe. A tempestade de ontem trouxe imensa devastação. Creio ter havido muito sofrimento nos pântanos. Percebi que ele se referia aos precipícios abismais em que se debatiam milhares de almas infelizes e conturbadas. Por isso perguntei. Com licença, caro amigo, mas não será possível atingir semelhantes lugares para aliviar a quem padece? Impossível. Os que se agitam nestas furnas jazem de modo geral quase sempre extremamente revoltados, e na insânia a que se entregam fazem-se verdadeiros demônios de insensatez. É necessário se disponham a conformação clara e pacífica para que ainda mesmo semi-inconscientes consigam acolher com proveito o auxílio que se lhes estende aos corações. E como se quisesse passar a demonstração do que asseverava, convidou-nos a inspecionar as celas próximas. Diga-nos, querido amigo, quantos doentes temos agora aqui internados? Temos 3 amigos em franca situação de inconsciência. Depois de alguns passos, ouvimos gritaria estentórica. As acomodações reservadas aos enfermeiros jaziam ao fundo à maneira de largos boxes de confortável cavalariça. Essa é a figura mais adequada à nossa tarefa descritiva, porque a construção em si denunciava a rusticidade e segurança naturalmente adstrita aos objetivos de contenção. À medida que nos acercávamos do refúgio, desagradável odor nos afetava as narinas.
E respondendo-nos à inquirição íntima, o assistente salientou: Vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser? E esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Era verdade, concordamos Hilário e eu com o nosso instrutor. Entretanto, o cheiro alarmante de carne em decomposição era para nós ali um acontecimento excepcional. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou o interrogativo olhar ao encarregado daquele oratório de purgação, o qual o informou prestativo. Temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto de maneira total, enredado à lembrança dos abusos a que se entregou na carne. Ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Silas não teceu qualquer comentário novo, porque atingimos de chofre o primeiro abrigo, cuja porta gradeada nos deixava contemplar lá dentro um homem envelhecido de cabeça pendida entre as mãos, a clamar por seus filhos. Este é o nosso irmão Veiga. Mantém fixa a ideia na herança que perdeu ao desencarnar. Vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos filhos. 3 rapazes que concorrem no mundo ao melhor e maior quinhão, prevalecendo-se para isso de juízes venais e rábulas inconsequentes. Acostados agora aos varais da porta, Silas recomendou-nos observar com atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do inferno. Efetivamente, de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam, fugazes, semelhantes às figurações efêmeras que se desprendem silenciosas dos fogos de artifício. Desses painéis que se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres repletos de valores, como que pincelados no ar com tinta tenuíssima, que se adelgaçava e se recompunha sucessivamente. Compreendi que registrávamos as formas pensamentos criadas pelas reminiscências do nosso amigo, que de certo na situação em que se apresentava, não podia de momento senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que se encarcerava. Amparado evidentemente pelas vibrações de auxílio que o assistente lhe enviava, segundo percebi, esfregou os olhos como quem buscava liberar-se de garoa imperceptível e assinalou-nos a presença. Avançou de um salto para nós e, apoiando-se nas grades que nos separavam, gritou dementado, pedindo quem éramos, se éramos juízes. Começou a falar que lutou por 25 anos para reaver a herança que lhe cabia por morte de seus avós. E quando finalmente conseguiu e estava com ela em suas mãos, a morte lhe arrebatou ao corpo sem piedade. Disse que não se resignou a essa injunção e permaneceu em sua casa velha. Desejava pelo menos acompanhar a partilha do espólio que lhe interessava, mas seus rapazes, amaldiçoando-lhe a influência e impondo-lhe a cada passo frases venenosas e hostis, não estavam satisfeitos com as agressões mentais que lhe infligiam. Começaram a perseguir sua segunda esposa, que lhes foi mãe ao invés de madrasta, administrando-lhe tóxicos por medicação inocente, até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos sem esperança de reabilitação. Tudo isso, disse o desgraçado, foi por causa daquele rico dinheiro que os malandros queriam pilhar. E diante de tal situação,
de tal injustiça, suplicou o favor dos seres que povoam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser fiéis executores da grande vingança. Nesse instante, o pobre infeliz, enxugando as lágrimas de desespero, acrescentou por que motivo teria alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de sua alma. Contou-nos que casou-se quando moço, acalentando sonhos de amor, e somente gerou espinheiros de ódio. E como a voz de Silas se fez ouvir, rogando calma, o infortunado vociferou desabrido, dizendo que nunca os perdoaria. Recorreria aos infernos sabendo que os santos lhe aconselhariam conformidade e sacrifício. Queria que os demônios torturassem seus filhos tanto quanto seus filhos o torturaram. E transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, passou a gritar, exigindo seu dinheiro. Nesse instante, o assistente Silas voltou-se para Ursil e considerou compadecido. Sim, por agora a situação de nosso amigo é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da grade sem prejuízo a ele próprio. Deixamos o doente imprecado contra nós de punhos cerrados e abeiramo-nos de outra cela. Ante a palavra de Silas, que nos recomendava observar o quadro em foco, fitamos o novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima. Seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível, retratando-lhe o próprio pensamento, vimos larga tela viva em que se destacava enluarada rua de grande cidade. E na rua conseguimos distingui-lo no volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado até matá-lo sem compaixão. Achávamos diante de um homicida, preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Notava-se-lhe a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. A leve chamado de Silas despertou como fera roubada a quietação do sono. Instintivamente precipitou-se sobre nós num salto espetaculoso que as grades do calabouço conteve, gritando que não foi ele quem atropelou aquele infeliz, não obstante odiá-lo ardentemente. Cuspia insultos, chamava-nos de covardes, bradava o que pretendíamos dele. Acaso estávamos ali para denunciá-lo? Ou estávamos no dia do atropelamento, escondidos espreitando naquela rua deserta? Era impossível, pois não havia testemunhas. Nada respondemos. Silas, após fitá-lo compadecido, falou: Deixemo-lo. Está completamente enleado às recordações do crime que cometeu, crendo continuar depois da morte a escarnecer da justiça. Estou impressionado com o que vejo. Naquele doente, cercado pela figura de 3 mancebos, e nesse companheiro que contempla uma cena de morte. Vimos 2 irmãos infelizes vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos através da força mental com que as alimenta. Nosso amigo entendeu o meu pensamento. Nesse instante alcançávamos o 3º cubículo, em que um homem feridento esvurmava as feias chagas usando as próprias unhas. A atmosfera francamente pestilencial exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas. Assinalando-nos a presença, avançou para nós clamando amargamente. Pedia que, se fôssemos médicos, tivéssemos compaixão e auxiliasse em nome de Deus, examinando e medicando convenientemente, pois não podia mais continuar daquela maneira. Voltei-me de imediato para o chão, seguindo-lhe os gestos,
e notei efetivamente que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. Somente depois de mais ampla atenção, averiguei que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz sob os nossos olhos. Chamava-nos de doutores em tom de súplica. Dizia que havia alguns que falavam que ele havia roubado dos outros, a fim de satisfazer seus vícios no alcoice que ele frequentava. Mas era tudo mentira. Jurava que morava no bordel por espírito de caridade. E as mulheres desditosas requeriam defesa. Auxiliava sempre que podia. Ainda assim, adquiriu junto delas a enfermidade que lhe aniquilou o corpo físico e que ainda lhe empesta a respiração, convertendo-se ali em seu próprio hálito. E continuou bradando, pedindo ajuda para que nós fizéssemos algo em seu favor. A repetição dos rogos, contudo, derramava-se em tom imperativo, como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. Este é um antigo e inveterado gozador que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que lhe não pertenciam. Por muito tempo ainda a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. Sr. Silas, esses nossos irmãos doentes, desse modo, estarão segregados até que se renovem? Perfeitamente, André. E o que devem fazer para atingir a melhora necessária? O problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. Isso, porém, não é tão fácil. Consagram-se vocês presentemente a estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Libertam-nos quando se enraizam no bem que sintetiza as leis divinas e encarceram-se-nos quando se firmam no mal que nos expressa a delinquência responsável, enleando-nos por essa razão ao visco sutil da culpa. Afirma velho ditado popular na terra que o criminoso sempre volta ao local do crime. Daqui podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. Recordemos ainda o pensamento atuando à feição de onda com velocidade muito superior à da luz, e lembremos-nos de que toda a mente é dínamo gerador de força criativa. Ora, sabendo que o bem é expansão da luz e que o mal é condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos em circuito fechado e trazem-nos assim de volta as sensações desagradáveis auridas ao contato de nossas obras infelizes. Estudamos 3 tipos de almas que deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõem de atenuantes que lhes empalideçam as faltas indiscutíveis. Os filhos do nosso amigo que sofre a fixação de usura não receberam dele quaisquer recursos de educação dignificante que os habilitem a ajudá-lo quando visitados pelas ondas do pensamento paternal que voltam ao centro de origem, carregadas pelos princípios mentais de ódio e egoísmo dos jovens litigantes. Nosso irmão que padece a fixação de remorso, não tendo expiado nos cárceres da justiça humana o crime que perpetrou deliberadamente, recolhe de retorno as ondas de pensamento que emite, sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. E o nosso companheiro que se detém no vício e absorve as ondas de seu próprio campo mental, acumuladas de fatores deprimentes que a ela se incorporam nos lugares por onde passam
restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. Vocês me compreendem agora, André e Hilário? Agora estou impressionado e percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro que na terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. Sim, André. Todos estamos ligados uns aos outros na carne e fora da carne. E achamo-nos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, através dos vínculos de nossa vida mental. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para semelhantes realidades indefectíveis e eternas. Depois dessas palavras de Silas, calamo-nos preocupados e meditativos. Em razão disso, nosso regresso à mansão, depois de breve repouso na choupana de Orzil, foi consagrado à meditação e ao silêncio em torno das preciosas lições ali colhidas.